Finalizando a nossa série de reportagens sobre os arquivos das casas legislativas e do TCU, nós vamos mostrar verdadeiras preciosidades guardadas no acervo histórico do Senado. Destaque para documentos sobre a Lei Áurea, a renúncia do ex-presidente João Goulart, a transferência da capital da República para Brasília, a posse de Juscelino Kubitschek, os termos de posse do ex-presidente Lula e da atual presidenta Dilma Rousseff. Veja só que interessante. Guardar é um hábito, arquivar é uma ciência. Essa frase é usada para representar o trabalho feito no Arquivo do Senado Federal, criado logo na primeira sessão ordinária do Senado, ainda na época do Império, em 1826, para cuidar de todos os documentos produzidos pela Casa. Antes mesmo da instalação do Legislativo brasileiro, em 1826, o Arquivo do Senado Federal já estava previsto. Os documentos da época do Império, que hoje estão guardados todos aqui no arquivo, você vê que isso aconteceu em 1826. E hoje nós estamos em 2012 e temos documentos dessa época guardados aqui. Isso mostra o quanto o arquivo é importante, quanto a gente precisa guardar a memória do nosso país. Aqui já são cerca de 16 mil metros lineares de documentos. Para se ter uma ideia, isso equivale a uma distância que vai do final do eixo sul até o final do eixo norte. Neste arquivo existem documentos de 1788 até os dias de hoje. Depois de mais de 180 anos de história, o acervo do arquivo permite fazer uma viagem pela trajetória política do Brasil. No local estão guardados todos os tipos de proposições da Casa, diários do Senado e do Congresso, além de documentos administrativos e históricos, importantes relíquias da história do país. Não é à toa que os arquivistas cuidam com tanto zelo. Fazer uma pesquisa no Senado Federal é fazer uma viagem pelo Brasil e pelo Senado. Como podemos observar, nós temos documentos importantes no nosso arquivo permanente. O projeto do Senado do Império, que dispõe sobre a condição de nascerem livres os filhos de escravos no Brasil. Este é o diploma de posse da presidenta Dilma Rousseff. Os documentos produzidos por todas as unidades setoriais do Senado são encaminhados ao arquivo administrativo, onde são conferidos, tratados e guardados à espera do cumprimento da tabela de temporalidade. Aqui eles são todos conferidos um a um por toda a nossa equipe, e nós aplicamos a tabela e eles estão aguardando os seus prazos para serem ou eliminados ou são recolhidos ao arquivo permanente. O Arquivo do Senado Federal abriga ainda os diários oficiais do Distrito Federal desde a inauguração de Brasília em 1960 até 1992, ano seguinte à data da autonomia política do DF, com a instalação da Câmara Legislativa. O local é aberto para visitações.